Seja bem-vindo a mais um episódio do Rede Social Entrevista. Nós já passamos de 32 entrevistas. Eu gosto de chamar de aulas. Pessoas que estiveram aqui compartilhando histórias de vidas, contando um pouco das suas experiências profissionais e como seus empreendimentos hoje têm dado certo e têm inspirado pessoas. Então seja bem-vindo, você que ainda não é inscrito, você que ainda não acompanha o Rede Social Entrevista e você que já nos acompanha, você pode já anotar e aprender um pouco mais sobre uma profissão ou sobre um profissional. Hoje nós temos a honra de receber no Rede Social Entrevista o Alex, ele que é proprietário da XR Imports. Mas antes de chegar na XR Imports, o Alex teve suas experiências, teve que ralar um pouquinho. Batalha. Mas para começar, Alex, seja bem-vindo ao Muito nosso obrigado, programa obrigado pelo convite. e fala um pouco como é que está seu perfil atual, se você é casado, quantos anos você tem filhos, seja bem-vindo. Obrigado. Me chamo Alexander, mais conhecido como Alex, Xirra, então tem esses apelidos. Tenho 28 anos, sou casado, tenho duas filhas, duas meninas, inclusive, uma de 4 anos e uma de 1 ano. Sou empresário, empreendedor da XR Imports. A gente também tem um espaço de festa, né, que é o Portal Kids, não sei se eu cheguei a te apresentar também. Esse espaço a gente está aí buscando conhecimento, crescimento no ramo de eletrônico, no espaço de festa, e querendo crescer mais em Caieiras também, dar mais oportunidade de emprego, entre outras coisas. Aí. E você falando de Caieiras, nós estávamos conversando aqui nos bastidores. O Alex, ele nasceu em Nasci em Caieiras, Caieiras. mas também teve a sua experiência ali na infância em Laranjeiras. Você estudou no Francisco. Como é que foi um pouco da sua infância? Você era aquele menino mais agitado ou aquele de ficar mais em casa? Como é que era o Alex pequeno? Para quem me conhece, é que nem o pessoal fala, para quem me conhece de pequeno e vê hoje é outra pessoa. Eu era bem arteiro, hein? Questão Mas de... você já tinha esse contato assim de algum familiar seu ser dono de loja, dono de empreendimento? Eu sou o primeiro na minha família, mas eu sempre fui, tipo, na minha infância eu era aquele menino de o pessoal fala, simpático. Então, isso me ajudou muito hoje em dia. Porque eu era de fazer muita amizade, jogava bola, ia pra lá, pra cá. Era arteiro, mas era aquele arteiro com responsabilidade. Respeitava, mas fazia aquela baguncinha. Mas fazia muita amizade. E a questão de ser um empreendedor na sua infância ou adolescência, você teve esse contato de trabalhar vendendo alguma coisa? Ou você já era aquele menino assim de, nossa, eu preciso daquela bicicleta, eu tenho um tênis aqui, eu vou trocar, eu vou negociar, eu vou vender? Ou isso veio depois Ah, na sua vida? não, minha infância foi sempre, assim, nunca tive na cabeça de crescer, ser empreendedor, ser um vendedor, ou entre outras coisas. Mas a minha infância num todo foi muito difícil. Então, tipo assim, a gente sabia que a gente tinha que correr atrás, buscar, fazer as coisas, porque não tinha nada cair do céu. Acho que tinha uns 6, 7 anos, então a gente já. Eu morava ali em cima, na Laranjeira, na Barroca, né? Então a gente descia, tinha uma moça que vendia alface, eu descia. Eu, tipo assim, todo mundo, os meninos brincavam, né? Zoava no formato, mas eu sempre fui meio corajoso, tipo assim, pra ganhar meu dinheiro, pra comprar uma coisinha que eu queria, um pipa, pra comprar aquela coisa. Então eu não tinha vergonha de trabalhar. Já vendi água com uma moça que faleceu, da Noélia, já vendi alface, pequenininho, já fiz de tudo um pouquinho ali pra não ter que ficar pedindo dinheiro para minha mãe e meu pai que não tinha tanto condições. Então o dinheiro que entrava em casa era para alimento, para comprar alimento para mim, para meus irmãos, que eu tenho um irmão mais novo que eu e minha irmã. Então, tipo assim, era tudo voltado para o alimento. Então, o que eu sabia que eu tinha que correr atrás para conseguir minhas coisas ali, comprar um pipa ou às vezes uma meia, para jogar bola, um sapato. Então, eu ia sempre buscando uma forma de ganhar meu dinheirinho ali. Nunca foi nada tão fácil assim. Então você já teve essa experiência de ser um pequeno empreendedor, ainda não tinha a noção, mas já Noção, estava tendo esse contato com o público, de conversar, de vender, de negociar, né? Porque nas vendas eu entendo que quando você é um bom negociador, você consegue ser um bom vendedor. Porque você pode vender bem, mas se você não souber negociar, você pode perder a venda, Perdão. você pode perder a oportunidade. E ali você teve que negociar desde muito cedo, com a sua vergonha, você teve que Muito deixar a vergonha, tinha que vergonha de ter. lado, teve que deixar o preconceito também, Eu porque seus tinha. amigos, como você falou, Uhum. tirava onda, zoava. Mas quando que você teve esse contato de entender, opa,
eu estou fazendo dinheiro hoje com essas coisas, você começou a dar mais valor aos locais que você estava ali trabalhando? Porque você falou que no primeiro momento Aham. era vender para ter uma pipa, ter algo Isso. assim, mas você deu o passo de dizer, peraí, vou começar a economizar, vou começar a valorizar esse dinheiro que está sendo suado na minha vida. Quando que isso aconteceu? Foi quando a gente entrou a fundo na área da venda mesmo. Depois já trabalhei em muitas empresas. E aí, Você trabalhou como CLT na muito, empresa. aham, bastante. E aí a gente, quando eu já casado, foi a época que eu comecei a trabalhar, tipo, com que a gente abriu nossa empresa, começou a vender mesmo. Que aí eu comecei a ver que isso ia dar um retorno. Como a história da minha esposa, ela comprou um celular, achou caro, não ia dar para pagar, vendeu, e aí ela viu que isso dava um retorno. E aí a gente começou a vender. A gente comprava um pouquinho ali, vendia, só que aí chegou a pandemia. Então a gente parou. Aí na verdade, eu já trabalhava em empresa e vendia aos pouquinhos ali para ir conseguindo, conciliando. E aí que a gente foi ver que dava para ganhar um dinheiro, a gente falou, aí acabou a pandemia, a gente voltou de novo, a gente falou, ó, tá dando para sustentar a família, tá valendo a pena, então melhor a gente sair da empresa, eu saí da minha empresa de CLT e focar só na venda. Aí foi a hora que a gente começou só a vender mesmo. E como que foi essa decisão, ou como foi a tomada de decisão para você sair? Porque eu já trouxe outras pessoas aqui, empreendedores, e eles sempre citaram que vem a insegurança e aquele medo de isso aqui é certo e eu vou pro duvidoso, porque eu ser o meu próprio patrão pode ser que eu fale como patrão e aí eu fechei essa porta. Você teve esse incentivo da sua esposa ou foi uma decisão conjunta de se vamos fazer acontecer? Assim, minha esposa ela tinha um pouco de medo também junto comigo, assim, também tinha. Só que no nosso caso foi muito difícil. Não foi aquele que eu falo pra ela. No nosso caso foi bem mais difícil ainda do que do pessoal, porque ela estava grávida, eu tinha um carro financiado, pagava aluguel, então, tipo assim, olha o tanto de coisa que tinha. Quando eu falava na empresa que eu ia sair, então a gente tinha acabado de sair da pandemia. Tava na empresa, acabado de sair da pandemia, então eu não vendia celular ainda, eu vendia uma capinha, um negócio, só que eu vi que dava pra mim trabalhar com aquilo, já, sabe quando você tem uma coisa, você começa a ter visão e entender que dá pra você focar naquilo. Aí eu falei assim, agora vai ser a hora. E quando eu falava pro pessoal da empresa, tinha um ano e pouco na empresa, tinha acabado a pandemia, entrei, e aí eu falava pro pessoal, você é doido, como é que você vai sair? Sua mulher tá grávida, e o pessoal fala, como é que você vai pagar aluguel? E aí fala, como é que você vai pagar aluguel? Como é que você vai sustentar sua esposa? Como é que você vai pagar o carro? Aí eu falei, mas não tá dando mais. Sabe quando você. E, tipo assim, quando eu trabalhava pra mim, eu tinha aquela liberdade. Minha esposa grávida, de acompanhar ela no hospital, já não tava dando aquela. Eu tinha que ficar pedindo pro meu patrão pra mim. Aí a gente conversou, eu e minha esposa conversando, falou, agora é hora. Aí pedi pra ela, ela mandou embora e a gente foi tentando, até que uma hora foi deslanchando e a gente viu que dava certo. E todo mundo que falava, tipo, não tinha mais o que falar, porque viu que o negócio começou a encaminhar, que era o que a gente queria mesmo. E como que surgiu o nome XR Imports? Porque muitas pessoas elas falam assim, né? Ah, para mim foi como se fosse ter um filho, que é a minha empresa. E quando vem o nascimento, a primeira coisa que a gente faz é Dá batizar. uma. De onde surgiu esse XR Imports? XR Imports vem do primeiro apelido meu, que é Xirra, né? E se você pergunta Alex, ninguém sabe quem é. Agora se falar Xirra, mais conhecido, fala, sei quem é. Tanto é que ninguém sabe o Alexander, só por causa do Instagram, essas coisas. Mas aí vem Xirra, que é o inicial do meu apelido, e R de Raquel, que é minha esposa. Então ficou XR. Aí ficou aquela briguinha, vai. R que vai na frente, o R, aí ficou XR, que era mais impactante. Então, nasceu a XR através dessas iniciais, mas a XR ela já no primeiro momento teve um lugar fixo, uma loja, ou começou o trabalho virtual e depois vocês alugaram um salão, começaram a vender? Não, a gente começou no online, sempre no Instagram, nada. A gente sempre sonhou em uma loja física, estudamos, pensamos, só que a gente tinha aquele medo também, igual quando que eu saí da empresa, já comecei aquele outro medo de investir. Aí você tem que alugar um espaço, aí é funcionários, porque você já não consegue ficar mais na loja. E aí foi que a gente pensou no quê? Falou, depois de um ano a gente entrou e abriu a loja física. Mas de início foi tudo no online mesmo, quando começou. E aí como que funcionava o tratamento online ali?
As pessoas mandavam mensagem, você encomendava e vendia, ou você já tinha o material e fazia a entrega? De alguns produtos a gente conseguia ter um estoque, né? De outros não. Mas a gente encomendava, tanto é que teve um acontecido e naquele enxame de fazer entrega, vender, crescer, então você ficava naquela euforia que ia acontecer umas coisinhas, que eu vou entrar nesse detalhe com você. E o pessoal mandava mensagem, a gente entregava, ou retirava às vezes o nosso endereço, da nossa casa, então a gente foi trabalhando muito assim essa parte da região. Buscar o público da região, indicação, amigo, ia, falava, sabe, vender muito produto, falar muito mesmo. Então, tipo, a gente foi crescendo nessa parte do online. Essa semana eu trouxe uma convidada aqui, que é a Bia Black, eu mando um abraço para ela. Ela fala que ela começou com R$ 200 em um sonho. Que ela hoje trabalha com temperos, tem banca na feira, é uma empreendedora nessa área. Ela disse que tinha os R$ 200, um sonho, foi lá no centro onde se vende esses produtos e fez o investimento dela e disse, os meus únicos R$ 200 que eu tenho. Se der errado, já era. E ela fez acontecer. A questão de investimento, de ter o capital, você pega a sua saída da empresa, pegou o dinheiro e aplicou para poder fazer a compra dos materiais, ou você fez um empréstimo, a sua família chegou lá e só tem uma herança aqui e te deu dinheiro. Infelizmente não teve isso. Graças a Deus também, né? E como começou, quando eu trabalhava na empresa, então a gente meio que fazia um gato pingado ali. Ela trabalhava com a mãe dela, que tinha uma padaria já. Ela já vinha de uma família empreendedora. Eu já, daquele jeito que eu te falei, tudo que dava fazia, fazendo, mas de resto sempre CLT. E aí sobrava um pouquinho ali, a gente comprava um acessório, vendia, e aí foi indo assim, pegava. Aí quando eu saí da empresa, que foi a hora que eu falei assim, nossa, eu vou sair da empresa, vou pegar uma bonada, aquela expectativa, só que no final das contas não era nem o que eu imaginava, não dava nem para comprar um aparelho para revender. Então aí ela, quando ela ficou grávida, a gente falou assim, vê com a sua mãe se ela consegue pelo menos te ajudar com um salário, alguma coisa assim, pra gente poder ir organizando as coisas. Aí a mãe dela ajudou ela com um salário mínimo, foi a hora que a gente, e só deu para pagar um salário mínimo mesmo. Quando ela recebeu aquele salário mínimo, que aí juntou com um pouquinho da minha saída da empresa, foi que a gente comprou alguns acessórios, algumas coisinhas, foi bem um pouquinho. Tanto que o pessoal falava, aí eu falava, não, tô trabalhando com venda de acessórios, alguma coisa. O pessoal vai vender isso aí é trabalho? E depois de dia o pessoal já não tem mais já mudou a mentalidade. Mas o pessoal vai vender isso é trabalho. Então foi bem. Eu ia até falar sobre isso contigo, a questão do preconceito. Porque quando você se torna um empreendedor, dentro da própria família tem o preconceito de dizer, isso aí vai fazer passar fome, você não tem seguro-desemprego, se você ficar doente, e aí, como é que faz? Quem quer ser o patrão? Quem que vai te bancar? E aí tem essa disputa que você tem que ter com a sua vaidade de não ceder ao preconceito das pessoas. Realmente vocês estão certos? Diz, não, eu vou fazer acontecer. E também tem as situações que acontecem. Você me falou de um caso que você ficou hospitalizado, você teve um ferimento. Conte pra gente o que aconteceu aí nesse processo. Então, nesse processo. A parte do preconceito, existe, acho que todo mundo que sai de uma empresa que é um local que você tem ali o seu salário todo mês e você vai para empreender, receber, um dia você tá rico, outro dia você tá pobre, um dia você tem o dinheiro, outro dia você tem o dinheiro do lanche, não tem mais, você tem que comprar. Então existia isso e é normal. Mas com o tempo eu e minha esposa, a gente foi aprendendo que essas pessoas também não têm culpa, porque elas não têm conhecimento. Então eu tinha um certo preconceito no começo, até eu tinha um preconceito com meus próprios amigos. Eu falava assim, cara, ele é meu amigo, ele não compartilha as minhas coisas no Facebook, ele não compartilha as minhas coisas no Instagram que eu posto, mas eu comecei a pensar o quê? Quando eu não entendia sobre isso, eu também compartilhava. Eu não tinha maldade, não quer dizer que aquela pessoa também, ela tenha, tipo assim, ela não quer ver seu crescimento. Mas de alguma forma ela te indica sem postar no Instagram, porque ela não tem aquele costume, sem postar no WhatsApp. De uma outra forma ela te indica para um amigo, comenta na empresa, comenta com um parente. Então tem esse formato de indicação também, que a gente tem o preconceito e tem esse formato das pessoas demonstrar um carinho. Mas por assim que existe, não tem jeito. Porque ela fica naquela incerteza. Será que ele vai conseguir? Será que não vai? Quando ela vê que consegue, ela fica também com um pouquinho de cotovelo. E essa parte do acidente é uma parte bem delicada, que eu gostaria de falar. A primeira vez eu nunca cheguei a comentar.
Foi o quê? No começo da nossa loja, comecei, eu falo, um ano. Eu fui fazer uma entrega e aquela vontade de crescer, de vender, de alcançar o público. E fui fazer uma entrega, caí numa emboscada, é, fui baleado, tomei 2 tiros, tomei um tiro aqui, um entrou aqui, saiu, o outro entrou na costela e saiu do outro lado, mas graças a Deus, meu filho tinha só 1 mês de idade, graças a Deus não aconteceu nada demais, a gente ficou bem. E é um conselho que eu dou pro pessoal hoje em dia. Às vezes o pessoal acha que a gente está falando isso por você não querer que aquela pessoa prospere ou que não dê certo o negócio. Não, a gente fala por um aviso. É bom você ter vontade de crescer, mas você tem que tomar um cuidado. Porque senão você pode colocar a sua vida em risco. E o nosso formato de vender naquela época foi que estava acontecendo muito golpe, muitas coisas. Então a gente quis fazer um formato para entregar o endereço da pessoa, para a pessoa não correr o risco, só que a gente esqueceu da gente, que era também importante. Então quando a gente fala para o pessoal, toma cuidado, hoje em dia a gente já tem mais de 3 anos na loja, então a gente tem um formato de entrega, um formato de retirada, tem toda uma segurança. Mas para quem está começando, a gente sempre fala, tome cuidado, porque a sua vida importa muito mais do que um dinheiro, ou um produto, ou alguma coisa do tipo. Olha, nós vamos fazer uma pausa agora para falar dos nossos apoiadores, nossos patrocinadores. Já voltamos, porque nós vamos ter o quadro Verdades e Mitos. O Alex vai falar aqui sobre o que é verdade, o que é mito da assistência técnica, falar sobre essas questões de golpes também, que muitas Tem pessoas acabam caindo no golpe. Então fique aí que nós já voltamos. Estamos de volta, esses são os nossos apoiadores, nossos patrocinadores, começando pelo Ti Personal em Laranjeiras. Ti Personal é aquela academia laranja em frente à Caixa Econômica, onde você vai marcar a sua aula experimental. São mais de 6 profissionais ali para poder te atender, te auxiliar. Lá tem suplementos, lá tem roupas para academia. E nós estamos no mês de férias. E com isso, o Ti Personal abre a sua academia para o seu filho ou a sua filha estar ali com os profissionais e gastar energia. É o trabalho Kids que o Ti Personal faz nesse mês de férias. Então aproveite, corra lá, leve seu filho, a sua filha, faça também a sua inscrição, comece a treinar no Ti Personal. Tá cansado de academia lotada? Então vá para o estúdio Ti Personal. Siga @Ti Personal no Instagram e marque já a sua aula experimental. Para você cuidar da sua aparência, estar com a autoestima lá em cima, você precisa cortar o seu cabelo, fazer a sua barba ou a sua sobrancelha no Galo, e o Galo tem a sua barbearia na Nova Caieiras. Então marque já o seu horário na barbearia do Galo na Nova Caieiras, que você vai ter um espaço para você ter uma boa resenha, cuidar da sua autoestima e, é claro, horário exclusivo para você. Anote o telefone e marque já uma visita e um atendimento na barbearia do Galo. Para você ter uma boa alimentação, alimentação saudável, Mister Fit Home Caieiras. Doces, você tem as massas, você tem os sucos, chás e tudo que você precisa de uma alimentação saudável, além das marmitas fitness para o seu dia a dia na Mister Fit Home Caieiras. Entre em contato já com a Mister Fit e adquira os seus produtos para fazer parte do seu dia a dia e ter aquela alimentação saudável para você cuidar do seu carro ou da sua moto e dar aquele talento, Talento Car. Talento Car, você conversa com o Lucas, ele vai buscar o seu carro ou sua moto, vai deixar também e vai dar aquele talento. Talento Car é o lugar certo para você cuidar do seu carro ou da sua moto. O frio chegou e com ele a nova tendência, que é as pessoas usarem a coleção da Diaper 2025 de inverno. São moletons que são quentinhos, confortáveis e vão te deixar sempre na moda. Quando o frio passar, chegará outras estações. O que você faz? Continue comprando da Diaper, porque tem moda verão, inverno, outono. Tudo o que você precisa você encontra na Diaper. Tem boné, tem roupa para academia, tem os óculos, a roupa que você quer presentear as pessoas ou se presentear, você encontra no @diaper no Instagram. E entrega em todo o Brasil. Então corra e adquira já os seus produtos. Agora nós temos a oportunidade, Alex, nesse segundo bloco, de falar de verdades e mitos da sua profissão. Você hoje empreendedor, dono de uma loja que vende produtos eletrônicos, são acessórios, assistência técnica, e muitas dúvidas surgem para as pessoas. Verdade ou mito?
que isso realmente acontece e vem o medo, né? As pessoas têm medo de comprar. É super normal, né? Não tem como. Ainda mais no ramo de eletrônico que vem de venda online. Então, sabe que você vai comprar online, você tem um certo risco, você tem que tomar um certo cuidado, você tem que pesquisar, pedir indicações. Então, tem muito disso. E para começar o Verdades e Mitos, é verdade ou é mito que iPhone eu tenho que comprar numa loja da Apple? Se eu comprar numa loja sem ser da Apple, eu corro risco de comprar algo que não é original. Isso é verdade ou é mito? Isso é um mito. Por quê? Você vai depender da loja que você vai comprar. Por isso a gente sempre fala, busca indicações. Para você comprar um produto eletrônico, um produto caro, um iPhone, investe um sonho ali. Se você comprar em qualquer loja, pode ser que você caia num golpe ali de pegar um aparelho que a gente fala, tem o iPhone chinês, que é o iPhone que é tudo trocado, que é tudo aberto, tem lojas que vendem. Então por isso que quando você vai comprar um produto, você tem que pesquisar antes, pedir indicação, pedir conselho, pesquisar no Instagram, pesquisar no Google, para ver se isso tem índole, né? Se tem pessoas que indicaram, tem garantias, tem tudo certinho para você comprar. Senão, você pode cair no golpe. Então, eu acho que é mito entre, assim, você pode cair em pessoas que vendem tudo trocado, tudo. E hoje lá na XR Imports, se a pessoa quer comprar um iPhone ou qualquer equipamento da Apple, como que funciona? Tem o atendimento? As pessoas conseguem comprar os produtos com vocês? Consegue, e tanto é que a gente trabalha muito no atendimento personalizado e humanizado, né? Hoje, com o sistema IA, todas essas coisas, é só mandar mensagem no Instagram ou pelo Google. Você vai lá no Google, pesquisa nossa loja, liga. A gente trabalha com atendimento personalizado, que é para dar uma experiência para o cliente. E tanto é que a gente tem dois funcionários, dois colaboradores que fazem o atendimento, tudo bonitinho, não passa nada batido lá, tudo certinho. E falar de produtos e acessórios além da Apple, hoje as pessoas elas tomam muito cuidado em não comprar em lugares que ela vê muita propaganda. Tem gente que diz assim, quando eu vejo muita propaganda, eu já desconfio. Uhum. E você falando sobre essa questão dos amigos, que às vezes não compartilham, eu vou contar uma experiência. Eu comprei um iPhone com vocês, da Isso. XR Uhum. Imports, porque foi indicação de uma amiga minha. Falei para ela, eu preciso comprar um iPhone e eu tenho medo de comprar num lugar que não é de verdade, né, de confiança. Ela falou, vou te indicar porque a minha patroa já comprou com a XR Import. Passou o contato de vocês, vocês nos atenderam, estava eu e minha família, nós fomos atendidos no dia, no horário, cheguei lá, o aparelho já estava na loja, fiz o pagamento, fiz a compra, ainda recebi acessórios. Vocês recebem muitas pessoas assim que, fulano que me indicou para eu poder estar aqui? E um grande potencial nosso que eu falo na loja, que eu converso, é uma coisa que a gente conversa semanalmente com o pessoal, é sobre isso. Indicações. O nosso forte é indicação. A gente trabalha marketing, trabalha rede social, mas aquele cliente, quando ele vem por indicação, você tem que dar uma atenção, porque o cliente está vindo por uma pessoa que já comprou, ele está vindo já com uma, como é que eu falo? Um certo conhecimento e com uma certa confiança. Porque quando o cliente vem por indicação, é uma venda pronta mais fácil. Então você tem que dar uma experiência, conversar com o cliente, entender. Então o nosso forte hoje é a indicação. Nossa venda é mais por indicação mesmo. E essa questão do trabalho que vocês fazem de atender a pessoa, você citou durante a entrevista, assim, a pessoa está comprando, às vezes, o sonho dela. Ela não está comprando um produto, ela está comprando uma experiência. Uhum. Esse trabalho que vocês desenvolvem hoje como empresa para proporcionar para as pessoas uma experiência, como eu fui lá, fui bem atendido, tinha água, tinha suco, tinha brinde ali, até o biscoito da Biscoito da sorte. sorte, a gente... De onde surgiu essa ideia ou essa inspiração? Ou você fez algum curso que abriu a sua mente para fazer esse atendimento? Então, tudo isso foi questão de experiência e indo em locais. A gente vai, se todo mundo diz, você vai a um local comprar uma coisa, você vê o tratamento das pessoas que são ruins. Então, imagina, a gente trabalha com um sonho da pessoa, que nem a gente comenta muito. Se você está entrando nesse Import, você entenda que você está trabalhando com o sonho da pessoa. Tem gente, cara, que manda mensagem pra gente em janeiro para comprar em dezembro. Então, você imagina o quanto aquela pessoa está juntando dinheiro para comprar no 13º, para comprar aquele produto que ela tanto sonha. Então, você tem que passar uma experiência, passar uma confiança para o cliente, porque é um sonho dela, não é uma coisa qualquer. Então, a gente foca muito
nessa parte de humanizado. Então a gente tenta dar um brinde para o cliente, para ele sair feliz, satisfeito, a gente faz um espaço bem interessante que é espaço de café, de televisão, para a pessoa ficar mais à vontade quando vai fazer a pessoa comprou, trocou por outra, a gente deixa um espaço para ela fazer a transferência, ajuda para ela não perder nada. Então é toda uma experiência. O cliente que vai lá, ele não pega só o produto e sai fora. Um exemplo, pegou, comprou, tchau, vai embora. A gente deixa a pessoa pensar em lembrar da gente, comentar, ter aquela experiência, que nem você falou, foi lá, teve uma experiência foi com a sua mãe, né? Sim. Então você tem cria uma amizade, cria um vínculo, e eu falo para eles, cria um vínculo, conversa, tenta fazer diferente do que o outro faz. O pessoal só quer vender, o lucro ali no bolso, a comissão do vendedor, e acabou, e ponto final. Às vezes não sabe nem o nome do cliente, não sabe nada do cliente. E teve um detalhe muito interessante no atendimento, que eu gostaria até que você passasse para as pessoas. Você disse assim, ó, nós vamos marcar lá você no Instagram pela compra, e se alguém mandar uma mensagem para você no celular, algo assim, tome cuidado porque pode ser golpe, porque às vezes as pessoas se aproveitam porque postou ali, viu que você marcou, e pode acontecer isso. Gostaria que você orientasse as pessoas que estão nos assistindo sobre isso, sobre esses possíveis golpes que acontecem e as pessoas acabam sendo pegas de surpresa. Esse golpe que acontece, acho que em toda loja de celular, é bem interessante a gente deixar isso bem fixado, porque a pessoa, quando ela compra o produto com a gente, a pessoa vai lá e posta e marca a gente, se tem um número na bio, ou até mesmo o próprio Instagram, ele fornece ali alguns dados, que é o número de telefone, às vezes até o CPF, e é o golpista, ele vai lá, pega essas informações, manda uma mensagem falando que mandou o aparelho errado, falando que vai mandar o motoboy buscar, pedindo alguns documentos para nota fiscal. Então você tem que ficar bem atento nessa parte, porque a gente não faz isso. A nossa loja, quando você compra, a gente deixa a Visa, tudo bonitinho. Então, se você receber qualquer tipo de mensagem via WhatsApp, vindo de outro número, desconsidera que é golpe, certamente é golpe. Então, quando você compra online, você tem que tomar esse cuidado e é certeza que é golpe. E a questão da assistência técnica, hoje vocês prestam esse serviço também de assistência técnica, e muitas pessoas têm medo de levar o celular na assistência técnica. Eu falei, mas se trocarem as peças do meu celular, era para trocar uma tela, trocaram a câmera, outras coisas. Qual a segurança hoje que você traz para o cliente que vai na XR Import, para dizer assim, olha, você vai ser assegurado de que nós estamos trocando e vai poder saber o que foi feito e não correr esse risco de ter esse medo, ter esse preconceito? Então, quando o cliente chega na nossa loja, que ele vai fazer algum tipo de manutenção, o nosso foco é deixar a nossa assistência aberta. O cliente olhar o que o técnico está fazendo. Então, o cliente está ali olhando, o técnico está mexendo no aparelho. Se caso o aparelho for demorar mais tempo, tem um checklist, o cliente vai assinar ali, ó. Se o aparelho o nosso técnico vai abrir na frente dele, vai mostrar, ó, seu aparelho já foi aberto isso, já foi trocado isso, está ciente disso, está pegando, não está pegando. Então, o cliente ele vai ver tudo ali, que ele vai estar assinando o que está funcionando, o que não está, para não ter esse perigo, porque hoje em dia tem muito relato de cliente que chega lá, que vai em outra assistência, não generalizando, aí chega para a gente, o técnico trocou alguma peça, quando é placa, mexeu na placa, pegou um componente de dentro para colocar em outro aparelho dele, ou foi com o conector pegando, não está pegando mais conector, sem o áudio, então tipo, tem tudo isso. Tanto é que a gente colocou lá na assistência aberta, o cliente que chega com o seu produto, com o seu aparelho para arrumar, ele vai ver o técnico mexendo, e tanto é que a gente deixou uma câmera de frente para o técnico. Então, eu acho que eu estou desconfiado. A gente mostra, puxa na câmera, você vai ver a hora que o técnico pegou o seu aparelho, mexeu, não tem problema. Você, eu estou desconfiado que o técnico... Não tem problema, você vai olhar lá o técnico mexendo. Então, a gente tenta ser o máximo aberto possível com o cliente, porque a gente sabe as dores que tem hoje em dia. A gente sabe que no mercado em todo tem essas dores, então, sabendo disso, a gente deixa o mais simplificado possível, mais aberto para o cliente entender que a gente está jogando limpo com ele, que é o difícil hoje em dia do mercado. O pessoal faz isso já da fraqueza deles. E do acessório, eu estou vendo aqui um AirPods Max. Né? Hoje, qual é o produto que mais se vende? Quais são os produtos que vocês mais vendem na loja para os clientes? A pessoa compra o iPhone, depois vai comprar os acessórios, como que funciona? Então, o produto que a gente mais vende são os acessórios, o relógio, o smartwatch,
a gente trabalha com Apple Watch também, mas os mais fortes que a gente vende lá na nossa loja são os relógios e o fone AirPods Max, que é esse fone aqui, posso pegar pela larga. Esse aqui é um simular da Apple. Esse aqui é o AirPods Max, é uma linha premium, tanto é que ele é um dos mais Para top. você mostrar desse lado da câmera para as pessoas verem. Tá. Tanto é que ele é o mais top da linha similar. Um desse aqui original, a gente já vendeu também, tá 4.000, esse aqui a gente vende lá por 220. Então se você compra um produto desse por 220, sendo bom, ele bloqueia ruído, dá para você ativar o Busta nele. Então o produto que a gente vende muito é esse aqui, o AirPods Max e o relógio smartwatch. E hoje quais são os iPhones também que as pessoas conseguem comprar lá na XR? É com a linha de iPhones? E se também existe a possibilidade da pessoa falar, eu estou com um aparelho aqui mais antigo da Apple e eu quero trocar para poder comprar outro, isso pode acontecer? Então lá a gente trabalha do XR ao 16 Pro Max. Quem tem o 16 Pro Max, quem tem o XR tem como trocar até pelo 16 Pro Max. A gente paga bem nele, tem como trocar. Então o bom do iPhone é isso. Para quem tem iPhone, você usa ele como moeda de troca, pega o mais novo, o mais atual, a gente faz esse processo de troca lá, o upgrade, né? E a questão de atualização, a pessoa, nossa, eu não sei atualizar, estou com dificuldade aqui, ou apareceu algo aqui no meu celular, eu não sei. Eu posso chegar lá na XR, vocês Sim. trazem a orientação ou ajudam a pessoa a resolver o problema? Ixi, agora? Estava num celular que precisava de chip, agora não tem mais chip, é o digital. Como fazer? Existe esse trabalho com o cliente também? Que nem eu cheguei a comentar com você, o nosso diferencial hoje, eu acho, no mercado de iPhone, que a gente trabalha e a gente foca humanizado, é o pós-venda. Tanto é que a gente tem diversos comentários sobre o nosso pós-venda, né? Feedback positivo, porque a gente, que nem eu estava falando, a gente não só vende, quando o cliente precisa de um suporte, chega um colaborador, até mesmo eu, quando tem meu número, eu vou lá, eu faço venda também. Então, o cliente precisa, fala, posso te ligar de vídeo para te mostrar como é que faz? Ou se você quiser, vai até a loja. Então, o cliente comprou o produto, ele tem que nem a gente fala ali, é infinito, quando ele quiser ajuda, quando ele quiser um processo, tem a garantia de 6 meses, mas passou da garantia, você precisa de uma ajuda, você precisa de uma força, a gente está totalmente disponível para isso. E como que as pessoas fazem hoje para poder ir na loja de vocês, o endereço, o telefone de contato, também as redes sociais? Então, nosso Instagram, que é esse, XR Imports, né? Para agendar um horário na nossa loja, é só pelo Instagram e pelo WhatsApp. A gente tem um endereço, um escritório, uma loja, mas a gente trabalha só com horário agendados. A gente não tem como você, um exemplo, chegar lá e falar, eu quero ser atendido, tal. Não, é só com horário agendado. Pode ser que você chega por indicações, tal, mas a gente só trabalha com horário agendado porque, como eu falo, a gente trabalha com produto caro, trabalha com experiência. Então quando a gente foi abrir a nossa loja, a gente pensou nisso, numa loja, num prédio comercial, numa loja mais aconchegante, num espaço legal, para a gente não ter aquele embate de você chegar, você vai comprar, não tem tudo isso. É que nem um tratamento para o cliente que vai comprar uma capinha de R$ 30, é o mesmo tratamento para o cliente que vai comprar um iPhone 16 Pro Max. Mas você entende, quando você está indo comprar um produto mais caro, você quer uma atenção ali, porque se você vai numa loja de rua, tem um cliente que está comprando uma capinha, você tem que dar uma atenção para aquele cliente. Então, se você agenda um horário, você reserva, tá ali a gente separa uma horinha para o cliente. Tem cliente que vai 5 minutos e tem cliente que demora uma hora, que tira as dúvidas, que pergunta, que faz parcelamento, então a gente sempre separa com horário agendado, uma hora, para tirar todas as dúvidas, fazer a compra dele bonitinho ali. Então a gente sempre atende com horário agendado. Quer agendar um horário com a gente? Vai lá no Instagram, chama a gente, liga, na bio tem o nosso número lá, é só agendar, a gente já... E quais são os dias de segunda a sexta, de segunda a sábado, domingo e os horários? Atualmente a gente está de segunda a sábado, que é das 10, de segunda a sexta, das 10 às 18h30, no sábado, das 9h30 às 4 horas. Olha, Alex, quero te agradecer por ter aceitado o convite, ter esclarecido algumas dúvidas, falar também da XR Import. E agora suas considerações finais, seus agradecimentos e também algo que você queira compartilhar, alguma promoção, alguma ação que vocês estão fazendo. Fique à vontade. Bola. Eu que agradeço pelo convite aí, é uma honra estar participando do podcast, tão grande aqui em Caíra, que só vem crescendo, tanto pelo projeto que vocês estão fazendo também, pelas parcerias. Também quero ser um colaborador desse podcast, quero participar desse projeto. E agradecer também a todo mundo, agradecer aos nossos colaboradores que sempre estão ajudando, nossos clientes. E uma oferta que eu quero fazer bem bacana é que os clientes que estiverem assistindo esse podcast e for comprar,
tem um desconto lá com a gente. Só falar que veio pelo podcast. O AirPods Max foi o que eu trouxe aqui, que era vai ser um presente para você aí. Obrigado. E a gente vai fazer um preço bem bacana para quem for lá comprar. Beleza? Obrigado a todos aí por assistir e colaborar com a gente aí. XR Imports, ela chegou em Caieiras para poder fazer a diferença. Levaram atendimento com experiência para você. O Alex e toda a sua equipe estarão à disposição. Eu quero te agradecer pela sua atenção, por fazer parte do projeto. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo episódio, se Deus quiser.